hoje nós iremos conversar sobre avaliação. Entretanto, não é a avaliação que a gente vem conversando sempre, debatendo os detalhes do tema. Hoje nós iremos conversar sobre as dúvidas, as principais dúvidas sobre os alunos do nosso curso lá no fórum. Várias das questões que esses alunos trouxeram e que nós fomos lá poder catar essas perguntas e debater aqui. Eu cheguei à conclusão que a maior dificuldade é falta de procedimento. Eu não sei como fazer. Se houver um acordo quanto ao valor e não precisar fazer avaliação, nesse caso certifico o acordo e somente lavro o auto de penhora? E o CPC é evasivo, ele é lacônico sobre isso, ele não diz. Além da área construída, o oficial tem que saber a área de cada cômodo. Se não tiver essa informação, como fazer? O que são conhecimentos especializados para que o juiz nomeie avaliador e não oficial de justiça? Posso aplicar taxa de regateio entre 5% a 10% em função das taxas de corretagem e possível negociação do valor do imóvel anunciado. Por que eu vou fazer uma nova avaliação? Porque a avaliação anterior não serviu no processo. Então, quando que o juiz pode admitir uma nova avaliação? Trabalho em uma comarca muito pequena, onde as casas são construídas pelos pedreiros, sem atuação de construtoras. Como aplicar a fórmula do cálculo custo unitário para esses casos? Seja muito bem-vindo a mais uma estreia da Escola de Oficiais aqui pelo YouTube. Mais um dia nós estamos aqui para poder conversar sobre a profissão dos oficiais de justiça, debatendo sempre os detalhes, as práticas do dia a dia. Você já conhece o nosso trabalho, então já começa dando aquela força para a gente, curtindo, né? E também compartilhando, convidando outros amigos para poder assistir essa nossa conversa de hoje. E hoje nós iremos assim conversar algo muito especial, um vídeo acho que não feito ainda pelo canal aqui da Escola de Oficiais. Então, hoje nós iremos conversar sobre avaliação. Entretanto, não é a avaliação que a gente vem conversando sempre, debatendo os detalhes do tema. Não. Hoje nós iremos conversar sobre as dúvidas, as principais dúvidas sobre os alunos do nosso curso lá no fórum, tá bom? Então acompanhe a gente e aqui a gente vai estar respondendo para vocês várias das questões que esses alunos trouxeram e que nós fomos lá poder catar essas perguntas e debater aqui. Lembrando que a gente também não vai ensinar nesse vídeo a avaliar, porque isso a gente já conversou em outros vídeos que tem aqui, então já vai lá o primeiro card, tá? Tem vários vídeos falando sobre avaliação, você pode acompanhar tudo aqui no nosso canal ou também no nosso site, tá bom? Mas hoje a gente vai conversar mais essas perguntas, algo mais na prática, respondendo questões dos nossos alunos que estão acompanhando o nosso curso de avaliação pelo nosso site. Se você ainda não conhece, pode clicar no link aqui abaixo e seguir a gente lá no nosso site e acompanhar tudo que a gente tem para oferecer para vocês e para todo o oficialato de justiça. Boa noite, Daniel. Estou impressionado com a sua abertura do vídeo. Pois é. O cara é um ator, meu. Pois é. Um diretor, aliás, também, né? Também. E aí vamos conversar sobre esses detalhes. Eu acho que é um vídeo inovador, né? Essa é a primeira vez que a gente tenta trazer o conteúdo lá das discussões, dos debates de dentro do nosso curso para um canal aberto aqui, para que a gente possa compartilhar, que a gente possa conversar com toda a comunidade dos oficiais do Brasil. Porque lá é uma comunidade que é fechada, né, exclusiva, e a gente tenta trazer agora, são discussões um pouco mais aprofundadas, uns detalhes mais minuciosos dessa atividade de avaliação que acontece lá no fórum de discussão, né? E a gente tenta trazer para cá. Eu tô ligado que você fez umas pesquisas aí, vai me encher de perguntas. Eu acho interessante também essa proposta da escola de trazer para um público aberto, como você bem falou, essas questões mais minuciosas que aparecem lá nos fóruns, né, dos nossos cursos. Sim. Acho muito importante isso, porque às vezes a própria massa, né, as pessoas que acompanham o nosso trabalho, às vezes até não oficiais, perguntam uma coisa e outra nas redes sociais, só que esse a gente vai voltar bem para os alunos que estão lá estudando diariamente e poder responder essas questões e, claro, abrir para vocês poderem acompanhar também. Nas redes sociais as perguntas, elas vêm, mas aí por conta da rotina do dia a dia da equipe, nem sempre a gente consegue se debruçar lá respondendo diariamente YouTube, Instagram e tal.
Vocês estão ligados na correria do dia a dia, né? Mas quando é no fórum de discussão, dentro dos cursos, aí é diferente, né? Aí sim, a gente tem uma equipe lá que diariamente vê as perguntas, vê as discussões, participa, debate. E o interessante é que dá para notar a diferença do tipo de pergunta. Sim. São perguntas mais aprofundadas, como se a pessoa, se o aluno já tivesse pego parte do conteúdo naquele nível do curso, tivesse aplicando, aí vem dúvidas muito inerentes à aplicação já da atividade. Durante o processo, né? Sim, tanto nesse curso de avaliação quanto nos outros de execução, atos coercitivos. Todos eles, as perguntas, elas vêm bem mais direcionadas num estudo de um caso concreto mesmo. Sim. Tá? Não que nas redes sociais isso não aconteça, mas como a gente tem o dia a dia, vem uma pergunta, vem uma resposta, mas poxa, e nesse caso, olha, aconteceu comigo, eu recebi um mandado assim, como é que eu... Isso dá para discutir bastante e é o que eu acho que a gente vai seguir aqui. Só para eu te dar uma ideia de como isso pode ser interessante, certa vez eu recebi um telefonema, uma ligação de um colega lá do Maranhão. Certo. E olha só que interessante, né? A gente fala aqui para quem não conhece a gente ainda, nós somos do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. E por conta do nosso trabalho, o pessoal vai conhecendo a gente vai, né, fazendo conexões. Enfim, a turma da Central de Mandados lá do Maranhão me ligou com um problema sobre penhora, avaliação. Não é o nosso tema aqui, penhora, né? A gente vai focar na avaliação, mas a pergunta veio nesse sentido. Daniel, eu estou com um problema aqui, estou com dificuldade de resolver. Eu queria ver a tua opinião sobre isso para ver como que a gente pode conduzir aqui. Veja só, os oficiais lá do Maranhão e tal. É muito bacana isso. O problema a dificuldade era como fazer penhoras de cotas de sociedade. A gente discutiu um pouco, não se tratava de avaliação no momento, né? Penhoras de cota de sociedade, discutimos alguma coisa, não, tem que ir lá na empresa, tem que intimar o sócio. Não. Penhoras de cota de sociedade, elas estão registradas na junta comercial do seu estado. Então, a penhora, como se você fosse fazer penhora de dinheiro antigamente no banco. Hoje está tudo eletrônico, né? Mas como que você penhorava dinheiro antes nas agências bancárias? O oficial ia até a agência bancária, conversava com o gerente, intimava o gerente de que parte daquele dinheiro de uma determinada conta estava penhorada, o gerente era o depositário, enfim, não é o foco aqui desse tema, mas de forma análoga eu conversei com o colega lá do Maranhão, olha, lá na junta comercial, verifique e tal. Enfim, deu para desenrolar o problema. E recentemente veio uma outra pergunta muito parecida, só que entrou em avaliação dessa vez. Sim. Uma colega lá de Goiás. E olha a geografia como é, né? Aí ela me ligou, oi Dani, tudo bom? Bom. E o cafezinho? Cafezinho. É engraçado o sotaque de Goiás, eu acho muito bonito, muito, muito fofinho, parecido com os mineiros. E o pãozinho de queijo no friozinho, enfim. E a pergunta da colega, sem nomes, né? Sim, claro. Mas se você se reconhecer, oi. Recaía sobre a mesma história. Olha, eu já tenho, na verdade, a penhora de uma cota de sociedade e o juiz determinou que eu avaliasse. Aí o problema, a chavinha virou, né? Porque fazer uma penhora é relativamente simples. Agora, fazer uma avaliação de quanto vale essa cota da sociedade da empresa de determinado sócio, rapaz, foi a pergunta que ela me fez. E aí? Ela me jogou essa. Tem solução? Tem. Mas para a gente chegar na solução, na resposta dessa pergunta, eu acho que a gente vai precisar conversar um pouquinho, trazer mais informação aqui. Você vai suspender isso para deixar para o final. Porque se eu falar agora, se eu trouxer agora uma resposta, uma opinião, sem embasamento, sem contexto na nossa conversa, ela vai ficar meio solta. Então assim, vamos criar contexto, vamos criar conteúdo no debate, e aí no momento certo, agora que a gente já conversou sobre isso, sim, entendi. Vamos voltar naquela perguntinha. Você vai sacar o momento. É meio que para ela não pegar um caminho que poderia mudar a partir de outro tipo de embasamento, né? Algo assim. Entendi. Algo assim. Entendi. Então, assim, para que a gente possa começar esse bate-papo, mas eu vou deixar aqui marcado que você vai responder isso pra gente depois. Qual é a maior dificuldade que você vê para que o oficial de justiça possa avaliar? A gente sabe assim que apesar de ser uma função inerente ao cargo, mas a gente também tem convicção de que o oficial que hoje tem que ser formado em direito para poder exercer a função, né, exercer o cargo, ele não tem esse tipo de treinamento dentro da questão da avaliação.
vai mais por um aprendizado empírico ali, o dia a dia, vai fazendo, vai pegando consulta com um colega, com outro, pesquisando horas no Google para chegar nesse lugar, né? Que no seu caso já é diferente, porque para quem não sabe, o Daniel é formado em engenharia, né? E ele engenheiro civil, inclusive, especialista, o cara tem mestrado na área, o cara é muito bom. E ele entrou numa época onde não precisaria do direito para poder ser oficial, não é isso? E aí você tem uma facilidade em relação a essa questão da avaliação. Sim, já. Eu sou oficial de justiça há quase 20 anos. Olha só. Quase 20 anos de carreira dentro do oficialato. Como você falou, sou formado em engenharia civil, então essa atividade de avaliação corre nas minhas veias, porque quando a gente está estudando engenharia, a gente vê muito sobre isso. A gente pega aqueles livros do Swokowski, bota embaixo do travesseiro. Então, a gente aprende na marra e faz parte do nosso dia a dia. Mas, cara, você fez uma pergunta para mim que era muito ampla. Qual é a principal dificuldade do oficial de justiça nessa atividade, né? Na avaliação especificamente. Na minha opinião, e assim, depois de conhecer muitos oficiais de justiça, de tribunal da justiça estadual, federal, trabalhista, eu cheguei à conclusão que a maior dificuldade é falta de procedimento. É falta de procedimento. Eu não sei como fazer. Porque assim, a avaliação é uma atividade técnica. Certo. Diferente de uma citação, de uma prisão, de um despejo, que elas têm embasamento legal, têm previsão normativa, estão previstas no Código de Processo Civil. A avaliação não está. Então, falta procedimento, falta o como fazer. E por ser uma atividade técnica, o oficial de justiça, que na sua essência é bacharel em direito, não tem, como eu tenho, como os engenheiros têm, os arquitetos, os agrônomos, de repente corretores de imóveis, não tem esse assunto na veia, não domina, não é uma coisa intuitiva para o oficial de justiça. Então assim, eu recebo o mandado, quero fazer, todos os oficiais têm essa consciência, né, tem essa vontade, esse espírito de se esforçar, quero fazer, mas às vezes não sei como fazer. E aí eu vou buscar na lei o que a lei fala para mim, o que ela me ensina, como que ela diz como eu devo proceder. E o CPC é evasivo, ele é lacônico sobre isso, ele não diz. Ele fala, olha, a atribuição de avaliação é do oficial de justiça. Ponto. Pois é. Na época que isso foi colocado para o oficial de justiça, provavelmente o legislador que tinha que atribuir essa atividade a algum servidor foi procurar na cartilha ou no hall de servidores que ele poderia colocar, atribuir essa atividade. E, honestamente, eu acredito que ele escolheu o oficial de justiça por ser um agente mais versátil, por ser um agente externo. É o cara que pode ir ao endereço, que pode verificar o bem, que pode fazer uma vistoria. Diferente dos outros servidores que trabalham de forma mais interna. Já fazia um penhor? Já. Então, talvez ele tentou linkar uma coisa com a É um outra. ato seguido, né, da execução. Se eu faço uma penhora, provavelmente eu vou fazer uma avaliação daquele bem. Então faz todo sentido, tem nexo. Sim. Mas atribuiu a atividade, mas não explicou como fazer. E aí quando a gente não sabe como fazer, para fechar a ideia das dificuldades, né, ou da principal, nós temos uma norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas, da ABNT. É a NBR 14653, que é voltada para a avaliação de bens, em geral, todos eles, só que é uma norma muito densa. Tem muito assunto, muito conteúdo, muita informação, e a linguagem é técnica, voltada para os profissionais da iniciativa privada. Sim. Engenheiro, arquiteto, agrônomo. É difícil para a turma do direito ler, tragar, interpretar e colocar na prática tudo aquilo. Até porque, em normas desse tipo, cara, você precisa conhecer modelos matemáticos, estatísticas, uma matemática um pouco mais avançada. Sim. Que, em regra, é difícil aplicar para o pessoal do direito. Uhum. Em resumo, essa eu acho que é a maior dificuldade para avaliação no Brasil. Falta de procedimento. E dentro dessa falta de procedimento, vocês ainda têm que fazer mesmo assim. E aí é onde vem a grande pergunta, né? Assim, mesmo tendo essa falta de procedimento, vocês têm que avaliar. E aí os resultados são bons, ruins, mais ou menos? Cara, ó, como eu comentei com você, os oficiais de justiça, em geral, né? Toda profissão, a gente tem aqueles que são muito bons e aqueles que nem tanto, mas em geral, o oficial de justiça tem sangue no olho. Então, se a gente recebe um mandado,
deixando de lado o assunto de estar sobrecarregado e todos esses assuntos, mas se eu recebo o mandado, eu vou me empenhar para fazê-lo. Sim. Tá? O meu nível de empenho, obviamente, varia para os profissionais, mas todo mundo quer resolver, quer cumprir o mandado e entregar. Só que para avaliação, mesmo que eu queira, que eu me esforce, se eu não tenho procedimento, eu vou ter um problema. A gente sabe que tem uma quantidade pequena de oficiais no Brasil que já se capacitou, que já é treinado, que tem mais informação para fazer uma avaliação de boa qualidade. Mas a maioria, e eu posso falar isso porque a gente ouve muita pergunta, muito depoimento nos eventos, muita gente pergunta, é difícil porque não se sabe por onde começar. Então o que faz? Eu faço do jeito que eu consigo, eu faço do jeito que eu acho, eu faço do jeito que para mim é intuitivo. Como não tem procedimento, cada um acaba resolvendo da forma que é mais confortável. Pois é, mas é um grau de insegurança tão grande, é um medo de repente na hora de lavrar um laudo e entregar no processo, como é que eu escrevo? O que eu faço? O que eu tenho que pesquisar? Será que está certo? E fica essa sensação de insegurança, o que é muito ruim. Em geral, os trabalhos, apesar de entregues, eles são entregues com a qualidade um pouco mais superficial, mais básico. Sim. E isso coloca o trabalho do oficial de justiça passível de impugnação, de forma muito fácil. Foi o que eu estava pensando aqui. Pois é. E eu gosto de parafrasear um professor, é o professor José Andrade Neto, que ele já foi juiz, ele deixou a carreira de magistratura para lecionar para os advogados. Eita. E numa dessas, ele tem os vídeos na internet e tal, daqui a pouco a gente até entra em contato com ele. Mas ele diz uma frase que para mim faz todo sentido, que é a seguinte: avaliar não é dizer o valor do bem, é mostrar como se chegou àquele valor com base em um procedimento, um método científico. Então, não é a minha opinião. Sim. Eu mostro com procedimento, para que o leitor possa entender. Ele pode até discordar, mas que ele entenda o meu método. Os trabalhos entregues dessa forma, em geral, têm uma qualidade, no mínimo, razoável, mas tende a ser uma qualidade muito boa quando você entrega com método, com procedimento. Daí volta a principal dificuldade que eu comentei no início. Sim. Porque, assim, se você... É como escrever uma dissertação, uma tese, como você escrever um artigo, né? Você não senta e eu idealizei ou pensei algo a partir daqui. A gente está falando de algo técnico, né? Sim. Então precisa ter as referências, os embasamentos, os procedimentos, as metodologias de como você chegou em determinada equação, né? Boa. Então precisa realmente ter isso. E muito legal a frase desse professor. Realmente eu não o conhecia. Se você conhece, envia esse vídeo para ele, e se ele estiver assistindo, comenta aqui para a gente poder conversar também e poder bater um papo sobre Vamos fazer o seguinte, ele tem um vídeo que normalmente eu apresento nos cursos presenciais ou até no nosso curso de avaliação. Eu vou deixar aqui, pedir para a produção deixar aqui esse link na descrição desse vídeo. Maravilha. Tá aqui embaixo, clica lá e nesse vídeo ele fala exatamente sobre a avaliação do oficial de justiça. Inclusive mostrando para os advogados quando é impugnável, o que os advogados devem procurar para impugnar o laudo do oficial de justiça. E a gente está tentando mostrar aqui como entregar um laudo para que não seja impugnável. Então é legal ter esse ponto de vista das duas profissões. Legal, muito bom mesmo. Não conhecia. Bacana, vou procurar um pouquinho sobre ele. Legal. Inclusive. E aí, Daniel, se a gente fica nesse problema dessa falta de procedimento, como você bem falou, assim, cabe aos oficiais se capacitarem, né? E acredito que isso tem que ser por fora, porque acho que os tribunais, não sei, me corrija se eu estiver equivocado, mas acho que os tribunais não dão esse tipo de treinamento, ou se dão, talvez a porcentagem seja muito pouca, e aí a gente continua dentro desse mesmo problema, né? Dessa mesma problemática de que os oficiais não têm a capacidade técnica para ir fazer esse tipo de avaliação, ou fazer seja lá qual for a avaliação. E aí deixa eu te perguntar uma coisa, agora fugindo um pouquinho do nosso script aqui. Se o oficial ele tem essa dificuldade de avaliar e tem toda essa problemática, né, em relação a questões técnicas, e eu não tenho isso, como é inerente da profissão, ele precisa fazer essa avaliação e ele não tem essa qualidade técnica. Sim. Existe a possibilidade dele chamar um técnico para fazer isso?
mesmo sendo inerente à profissão dele, ou isso se conflita? Cara, essa é uma pergunta que já mergulha na discussão do conteúdo, mas sim, existe, mas não para substituí-lo na avaliação. Para ajudá-lo. Para ajudá-lo numa vistoria. Uhum. Tá? Então, vistoria é uma atividade que faz parte da atividade do avaliador, mas a vistoria eu estou olhando para o bem que eu quero avaliar. Certo. Tá? Para depois eu voltar lá para o meu escritório, para o fórum, para o meu home office e fazer minhas pesquisas e atribuir um valor. Na vistoria, quando eu não conheço determinado bem, um equipamento, por exemplo, eu posso convidar um técnico daquela área que ele vai mostrar para mim o que é o equipamento, como funciona, qual é o grau de conservação, onde que eu aplico, quais são as características importantes daquele equipamento, para que eu tenha base para depois disso eu pego essas informações e eu, oficial de justiça, não técnico, vou fazer a minha avaliação. Entendi. Tá? Alguns confundem e dizem, olha, mas o técnico não pode dizer para mim quanto vale, pega uma nota fiscal, atribui um valor e eu faço a minha certidão dizendo que ele me falou e avaliei por isso? Tá? Isso eu não posso fazer. Entendi. Tá? Entendi. Cuidado nessa interpretação. Que legal, que legal. Então no caso, é direcionado a cada bem específico de acordo com a questão técnica, a limitação técnica de determinado objeto, digamos assim. Ou de determinado Olha, convidar imóvel. um técnico em determinado bem para ajudar numa vistoria nem sempre é possível, porque às vezes o oficial de justiça não tem contato com esse técnico. Sim. Tá? A gente tem a possibilidade de nomear um perito, mas não é o oficial que nomeia, é um juiz, dependendo do bem, dependendo se aquela avaliação demanda conhecimento especializado ou não. A gente vai discutir isso mais pra frente. Beleza, entendi. Então, voltando para o nosso Volta script, isso já acontece há bastante tempo, né? Essa falta de manejo. Procedimento, a palavra que você está procurando. Isso. Mas eu falo assim, que já tem a falta de procedimento, isso a gente já meio que entendeu, né? Tá. Mas o fato de ter oficiais ainda nos dias atuais, mesmo que sejam da velha guarda, mas que ainda não tem essa qualidade técnica de fazer uma avaliação, isso já acontece há muito tempo. Sim. Não é isso? Sim. E aí eu te pergunto, como é que a gente pode criar meios ou sugestões para que esse quadro melhore, né? Saquei. Ou seja, não adianta só levantar o problema, né? Sim. Dá a solução, pô. Como é que a gente faz isso, né? Tá. Cara, essa é uma pergunta que vai demandar de duas partes. Tá. Primeira parte, não tem como se eximir da responsabilidade, é o próprio oficial de justiça. Ou seja, eu preciso de um certo treinamento porque eu tenho essa responsabilidade legal de efetuar a avaliação. Né? O nome do meu cargo é oficial de justiça avaliador. Né? Quando eu fiz o concurso, eu já sabia, ou deveria saber, que uma das atribuições é efetuar a avaliação. Enfim, mas como a gente comentou antes, né? Não há procedimento e para mim não é nada intuitivo. E se a instituição não me entrega, talvez ela não saiba que eu precise. E pela nossa experiência aqui, essa é uma das principais razões. O oficial de justiça fica paradinho, esperando que a instituição, que o tribunal, que a escola judicial, que a corregedoria desperte no dia seguinte pensando, eu acho que hoje eu vou aqui procurar um curso que seja muito interessante para os oficiais de justiça. Que tal a avaliação? Isso não vai acontecer. Então, assim, o que eu penso em relação a isso? Os oficiais de justiça precisam se mexer. Nós podemos fazer isso por meio de grupos de trabalho, por meio de centrais de mandados, por meios de amigos da mesma comarca, enfim, criando um projeto, um desenho, um estudo de necessidades e apresentando à instituição. Porque, em geral, a instituição não sabe que o oficial de justiça tem essa carência. E mesmo que soubesse, então se coloque na posição do gestor, do administrador. Entendi, o oficial tem essa carência. Como é que eu resolvo? Quem tem que dizer isso é o próprio oficial. Sim. Porque não é comum que corregedoria entenda de avaliação. Corregedoria pode entender de penhora, pode entender de execução, porque, como a gente falou, está no sangue, está na lei, né? Está na legislação. Juízes, em geral, e servidores não lidam muito com avaliação no dia a dia. Então é difícil, sem eu saber de que se trata, como eu entregar uma solução. Então, em resumo, eu acredito que os oficiais de justiça precisam se juntar, se unir, criar um projeto e apresentar isso à sua instituição, requerendo
treinamento, requerendo capacitação. Há pouco tempo não tinha. Hoje nós já temos no Brasil cursos específicos voltados para o oficial de justiça, que fala a língua do oficial de justiça, projetados, desenhados para isso. Então, assim, é juntar o oficial com a instituição no mesmo objetivo. E antes de eu começar ali a fazer todos os questionamentos, mais do que eu já estou fazendo, todas as perguntas, inclusive as perguntas diretas, né, dos nossos alunos lá do curso, eu vou ter que lhe fazer uma pergunta hoje, porque o nosso companheiro não está presente. Então, vem para mim, né? O que diz a lei, Daniel? Vem para mim. Eu sabia hoje, eu vim preparado para essa pergunta. Pega o livro, tá! Preparado. Legislação sobre avaliação. É muito pequeno. Diz pouquíssima coisa. Mas eu trouxe aqui um estudo para resumir para você. A gente vai permear lá entre os artigos 870 e 874 ou 75 do CPC. Mas em resumo, e aí eu vou ter que ler porque é lei, né? Por favor. O primeiro artigo que fala sobre avaliação, o artigo 870, que determina, sem sombra de dúvida, a avaliação será feita pelo oficial de justiça. Ponto. Não tem exceção, não tem outro servidor. Existe uma exceção, sim, mas assim, não atribui para outro servidor. A exceção é o parágrafo 1º desse mesmo artigo, que nos diz que, se forem necessários conhecimentos especializados, o juiz nomeará avaliador. Que foi isso que você me explicou agora há pouco. Comentei um pouco sobre isso. Mas o que são conhecimentos especializados? Esse é um dos grandes problemas na interpretação desse parágrafo único desse artigo. O que são conhecimentos especializados para que o juiz nomeie avaliador e não o oficial de justiça? Não há resposta objetiva para essa pergunta. Ela é subjetiva. E quem tem que apontar se são necessários conhecimentos especializados ou não? É o oficial de justiça, que tem a atribuição de avaliador, que é a pessoa que deveria conhecer dos bens. E se não conhecer, explicar para o juiz quais são os motivos. E aí a gente tem um problema, que é assim, uma insegurança de forma generalizada a nível nacional, justamente sobre a interpretação, ou nem sobre a interpretação, mas sim sobre a aplicação desse parágrafo único. E sobre isso, eu vou olhar para aquela câmera ali e eu preciso fazer um disclaimer, uma observação. Vou conversar um pouquinho com vocês aqui nessa câmera. Deixar o Cleito ali de lado. Nós aqui da escola, nós sempre incentivamos que o oficial de justiça se empenhe no cumprimento de mandados de avaliação. Nós não recomendamos a devolução do mandado pelo oficial de justiça simplesmente porque não sabe fazer a avaliação. Então, a nossa ideia é oferecer técnica, oferecer procedimento, oferecer capacitação para que o oficial se sinta habilitado e saiba, sim, como efetuar aquela avaliação, entregando trabalho de qualidade, num laudo muito bem redigido. Porém, dentro do limite das suas atribuições previstas em lei. Ou seja, quando forem necessários conhecimentos especializados, o próprio artigo 870 está dizendo, não é o oficial de justiça que deve fazer a avaliação, mas sim um avaliador nomeado pelo juiz. Tá? Então nós temos aí esse divisor de águas. A atribuição geral, sim, é do oficial de justiça, entretanto, quando forem necessários conhecimentos especializados, a atribuição deixa de ser do oficial de justiça e passa a ser de um avaliador, de um perito nomeado pelo juiz. Daí, nós precisamos discutir o que são esses conhecimentos especializados. E como isso não tem previsão legal, não está escrito em nenhuma norma, nós precisamos de um pouco de interpretação, de uma analogia, de um embasamento legal. E eu trouxe uns aqui para conversar com você. Na verdade, eu vou tentar trazer 3 argumentos para fundamentar e defender essa ideia. Este é o meu ponto de vista para tentar discutir com vocês e fiquem à vontade para debater, para concordar, para discordar. O que eu tento é dar uma opinião bem embasada e fundamentada sobre o tema. Tá? Mas, por exemplo, vou trazer a ideia dos mandados de busca e apreensão aqui no Tribunal de Justiça de Alagoas. A nossa Corregedoria Geral de Justiça, no seu provimento 13 de 2023, versa algumas regras sobre cumprimento de mandado de busca e apreensão. Uma das regras diz que no mandado deve constar expressamente ordem de arrombamento e ordem de auxílio de força policial. E o objetivo é garantir
a celeridade e efetividade processual. Do contrário, o oficial de justiça com esse mandado sem uma ordem de arrombamento, talvez isso aconteça até na sua região, vai se dirigir ao endereço, vai encontrar o bem dentro da casa da pessoa e vai se colocar numa situação onde eu localizo, vejo o bem, mas eu não posso apreendê-lo, porque eu não tenho no meu mandado uma ordem judicial. A nossa corregedoria aqui se antecipou. E se antecipou também obrigando que conste no mandado o nome do destinatário autorizado pelo juiz para que seja o depositário daquele bem. E também coloca uma terceira regra, dizendo que a parte autora ou seu representante, eles devem entrar em contato com o oficial de justiça dentro de 30 dias, oferecendo todos os meios para viabilizar a busca e apreensão daquele bem. Ou seja, nós temos a nossa corregedoria colocando 3 regras, e a ideia é que isso conste no mandado com o objetivo de garantir celeridade e não frustrar a diligência. Porque se eu chego na casa da pessoa, me identifico procurando um carro, vejo que ele está ali sem uma ordem de arrombamento, eu vou ter que voltar e perguntar para o juiz. Quando eu retornar àquele endereço, o bem vai estar lá? Então esse é o primeiro argumento que eu trago para você, em que o oficial de justiça deixa de efetuar aquela busca e apreensão porque faltaram ferramentas que deveriam estar no mandado e o oficial, obviamente, precisa certificar isso, mostrando ao juiz aquilo que está faltando, para que o próximo mandado venha completinho. O segundo ponto que eu quero trazer para essa analogia é quando se tratar da citação da pessoa mentalmente incapaz. E aí há previsão no CPC que regulamenta isso. Lá no artigo 245, que eu vou ler para você. Não se fará a citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la. E qual é o pensamento aqui? Mas citação é uma atividade específica inerente ao oficial de justiça. Você tem que efetuar a citação, é obrigação sua, está no mandado, é a determinação do juiz. Neste caso, é óbvio que eu vou fazer uma diligência e se eu constatar, se eu suspeitar que a pessoa é mentalmente incapaz, o CPC já diz como eu devo proceder. E eu vou dizer para você. Artigo 1º. O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência. Para examinar o citando, o juiz nomeará médico. Tá? Resumindo, a gente está no artigo 245 sobre citação do incapaz, que é uma atribuição legal do oficial de justiça que, quando em diligência, constata um cenário em que o impede de efetuar aquele ato. E ele relata para o juiz, e neste momento não será nova atuação do oficial de justiça. O juiz nomeará um médico, entra em cena a figura do médico para constatar aquilo que o oficial apontou. E aí eu acho que você já sabe onde eu vou chegar. Eu vou voltar para o artigo 870 agora, olhando aqui e dizendo para você, a avaliação será feita pelo oficial de justiça. Ok, atribuição legal do oficial de justiça. Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados, o juiz nomeará avaliador. É o oficial de justiça que, em diligência, verifica, constata que o citando é mentalmente incapaz, ou o oficial de justiça que, em diligência, também constata que determinado bem, que a avaliação de determinado bem requer conhecimentos especializados. Só que no artigo 870 não tem o parágrafo 1º, que tem no artigo 245. O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência. Se esse parágrafo 1º também estivesse no artigo 870, que o oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente o bem, para que então o juiz nomeie um avaliador especializado, um perito, essa dúvida ou esse receio, essa insegurança, certamente cairia por terra. E por que eu trouxe esses 3 elementos aqui, essas 3 analogias da busca e apreensão, que quando faltam os requisitos do mandado, o oficial de justiça devolve, a citação do mentalmente incapaz, que quando o oficial detecta isso, ele devolve o mandado, apesar de ser uma atribuição inerente ao oficial de justiça, mas ele devolve com uma certidão circunstanciada, justamente para tentar justificar, no artigo 870, quando demandar conhecimento especializado. Tá? O que eu quero deixar claro é que a sua certidão ela precisa ser cirúrgica, ela precisa ser muito bem detalhada, e você precisa saber como informar isso para o juiz. Falar que eu detectei, ou eu percebi, ou tive indícios de que uma pessoa
é mentalmente incapaz ou não tem condições de receber uma citação, é relativamente fácil, porque eu trago argumentos do direito. Explicar para o juiz que a avaliação de determinado bem requer conhecimentos especializados é um pouco mais difícil, que eu tenho que explicar qual é o bem, explicar quais são as suas características e por que a determinada avaliação requer conhecimento especializado. Isso é um pouco mais difícil porque essa linguagem não é a linguagem do direito, não é a linguagem do oficial de justiça, e sim uma linguagem técnica. Como fazer isso? Mas é muito difícil para o oficial de justiça se aperceber disso que nós estamos conversando e mesmo que perceba, como informar isso no processo? Como redigir uma boa certidão explicando e tentando convencer ao magistrado, as partes, de que de fato a avaliação daquele bem requer conhecimentos especializados. Então, nós precisamos fundamentar bem e explicar de forma circunstanciada, deixando claro na sua certidão de que não se trata da desídia do oficial de justiça, mas sim uma postura do agente buscando celeridade processual, que inclusive é uma garantia constitucional às partes. Vamos dar uma olhadinha na Constituição? Constituição Federal de 88, artigo 5º. A todos é assegurada a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação no âmbito judicial e administrativo. Ou seja, se eu vou atuar na avaliação de um bem que requer conhecimento especializado e eu não conheço e não tenho procedimento, eu vou levar tempo e vou entregar um trabalho que não vai contribuir com o processo, provavelmente ele vai ser impugnado, será inútil, no sentido literal da palavra, vai ter gasto do Estado em relação a isso, e eu estou contra o sentido da efetividade processual, deixando, nesse caso, de empregar os meios que garantem a celeridade processual. Terminei o meu monólogo, mestre. Muito parabéns, viu? Cara, é muito difícil conversar sobre isso, porque é um assunto muito subjetivo. Sim. E com certeza nós temos opiniões diferentes. E opiniões são sempre muito bem-vindas, afinal de contas nós estamos aqui num vídeo para discussão. Tá? Agora, opiniões fundamentadas, opiniões embasadas, opiniões que criam um pensamento crítico. Por que dizer que não concorda é muito fácil. Eu acho que não é assim não. Aqui não funciona desse jeito. É muito fácil. Tá? Então, fazer esse estudo, fazer esse embasamento, essa fundamentação, colocar um pensamento analítico disso, é mais difícil. E tentar falar alguma coisa que faça sentido, que contribua, é um pouco mais difícil. Então, gente, fica aí uma opinião embasada sobre necessidade de conhecimentos especializados. E depois de você ter falado isso, eu fiquei pensando aqui, enquanto você estava falando, na verdade, que, cara, é uma interpretação da linguagem mesmo, né? De você realmente entender onde é que tem as brechas ali, o que o artigo tem um parágrafo, o outro não tem, e aí você vai tendo que fazer essa interpretação para que a coisa possa ficar melhor embasada, né? É uma forma de fundamentar uma decisão, os magistrados atuam dessa forma. Toda decisão que um juiz profere dentro do processo precisa ser fundamentada. Sim. Então não basta ele chegar e colocar um ou dois parágrafos decidindo. Então, considerando isso, com base naquilo, veja uma lei, estuda aquela outra lei, interpreta para realmente fundamentar a decisão do magistrado. O oficial de justiça precisa fundamentar a sua decisão? Em geral, não. Ele recebe uma ordem judicial e cumpre nos ditames da lei. Mas nesse caso, como é muito aberto, é muito subjetivo, e aí você colocar uma certidão deixando de cumprir o mandado, cuja atribuição é sua, é delicado. Então, de novo, a escola, o professor Daniel não incentiva deixar de cumprir uma atribuição que é sua. Porém, nesse caso, a atribuição não é do oficial de justiça, mais uma vez, se demandar conhecimento especializado, a atribuição deixa de ser do oficial de justiça e passa a ser do avaliador nomeado pelo juiz. Perfeito. E acho que agora você consegue, então, responder aquela pergunta lá do início, né? Das cotas. Das cotas de sociedade. Eu acho que todo mundo já consegue. Nós temos agora uma pergunta que a colega lá de Goiás me fez. Como efetuar a avaliação de cotas de sociedade? Depois desse bate-papo todo, você já sabe, não sabe? Cara, cota de sociedade é uma coisa tão específica que o engenheiro não domina, o arquiteto não domina, o agrônomo não domina. Isso é papo de contabilidade. É o cara que estuda contabilidade, é o cara que estuda economia, é o cara que estuda administração, é o cara que entende da cota
É o cara que entende da... Olha, fica até difícil achar terminologias para isso, né? Sim. É o cara que entende como estruturar uma empresa, como dividir cotas. As variáveis. É o cara que entende do livro de contabilidade, é o cara que entende de patrimônio, quanto vale a empresa, para dividir dentro das cotas entre os sócios. Certamente não é o oficial de justiça, e foi essa a resposta que eu dei, que eu entreguei para a colega lá de Goiás, que foi aluna do nosso curso, e lá nesse curso que a gente comenta, tem um modelo de certidão muito direcionado para essa situação, onde são necessários os conhecimentos especializados. Então a gente parou, redigiu um documento bem bonitinho que serve de um modelo de certidão para o oficial de justiça quando essa atribuição deixa de ser do oficial. Então acho que pela terceira vez, não é o oficial de justiça se negando a avaliar, é que a atribuição deixa de ser dele. Entendi. Igual no caso da citação do cara que é mentalmente incapaz. Uhum. O oficial de justiça não pode citar, é proibido de citar, e o juiz tem que nomear um médico. Por que eu não posso, de forma análoga, pensar dessa forma aqui? Sim. Foi essa a resposta que eu coloquei, que eu conversei com a colega lá de Goiás, ela falou, poxa, não tinha pensado por esse lado. É isso que eu vou fazer. Sim. E deu certo. E acho assim, inclusive, muito pertinente a sua colocação em relação da... Não é a isenção do oficial de não fazer, né? É que chega num ponto de, cara, eu não consigo. O grau técnico me leva até aqui. Depois disso, vai ficar frágil de impugnação, enfim, tudo aquilo que a gente já vem conversando. E acho muito legal esse ponto que você coloca, porque senão depois vira festa, né? Aí todo mundo vai estar chamando uma pessoa que tem um grau técnico para fazer a avaliação pelo oficial e não é por aí onde é que a gente quer chegar. O ponto é que o perito é caro e as partes não têm interesse de desembolsar para pagar o perito. Sim. Então depois de responder essa pergunta, né, e saber que o perito é caro, mas caro não é saber o que diz a lei. Então vamos continuar conversando sobre ela. Eu queria fugir do assunto, não deu, né? Não adianta. Tá. Então, monólogos à parte, Sim. eu achei importante fazer essa pausa para conversar com a turma. Continuando no que diz a lei. E ela fala muito pouco, mas voltando aqui. Eu já expliquei para você o artigo 870, que a avaliação será feita pelo oficial de justiça. Ponto. No meu ponto de vista, na sequência do CPC, eu acho que primeiro poderia vir o artigo 872 para depois o artigo 871. E eu vou lhe explicar. O artigo 872 do CPC é o único dispositivo da lei que diz como efetuar uma avaliação. Tudo está ali. E ele diz o seguinte: a avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora, devendo especificar, item 1, os bens, suas características e o estado em que se encontram. Essa é a vistoria. O oficial vai a determinado endereço, olha para o bem, diz o que é, quais são as características, está funcionando, não está, estado de conservação. Item 2, o valor do bem. Já não é mais a vistoria. Daí eu já tenho a vistoria e eu preciso empregar um método de avaliação em função das informações que eu tenho no mercado para atribuir um valor àquele bem. Como fazer isso? O CPC não diz mais nada, ele só fala isso. Acabou aí. Eu preciso fazer uma vistoria, eu preciso redigir um laudo e esse documento eu anexo ao meu auto de penhora. Ele não diz como eu faço uma vistoria, ele não diz como redigir um laudo, ele não diz quais são os métodos, não fala absolutamente mais nada de como fazer. Só diz que você deve fazer. E esse retorna àquela ideia de ser um dos principais problemas de avaliação para o oficial de justiça, porque a lei não diz como. E o que a gente faz nesses casos? Recorre a analogias, a norma técnica específica no assunto. E aí a gente vai para a ABNT. Mas antes da ABNT, vamos nos manter aqui no CPC ainda. Artigo 871 do CPC. Diz pra gente, não se procederá à avaliação quando? Mais uma vez, nós não estamos incentivando que o oficial deixe de efetuar a avaliação, mas olhando para a legislação. Quando uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra. Veja, a palavra é estimativa. Não é avaliação, não é pesquisa de mercado, é uma estimativa. Eu estimo que, eu acredito que, eu acho que. Então, se nós dois estamos numa lide discutindo sobre o valor deste copo, entramos com um processo para que o juiz decida,
Em determinada fase do processo, o oficial de justiça pergunta: Daniel, você acha que esse copo vale quanto? Ah, cara, esse copo aqui eu acho que vale uns R$ 50. E pergunta para outra parte, e a parte concorda, onde está o litígio? Não há mais litígio, as partes concordam. Acabou. O oficial de justiça deixa de efetuar a avaliação, que é uma atividade técnica complexa, e aponta numa certidão que consultou uma parte que estimou, a outra parte concordou, e de acordo com o item 1 do artigo 871 do CPC, deixa de fazer a avaliação, mas aponta o preço que as duas partes concordaram. Não há mais litígio. O processo, basicamente, quanto a isso, está encerrado. O outro ponto, nesse mesmo artigo ainda, esse artigo tem alguns itens. Tá? Eu selecionei aqui os dois mais importantes, que é aquele que se aplica mais para o oficial de justiça. Então vamos lá no próximo. Artigo 871, mais uma vez, não se procederá à avaliação quando... Vamos para o item 4. Se tratar de veículos automotores ou de bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou anúncios de venda divulgados em meio de comunicação. Por exemplo, para automóveis, tabela FIPE, OLX, anúncios vinculados a meios de comunicação. Porém, caso em que caberá quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado. Esse ponto não cabe ao oficial de justiça. Mas conhecendo dessa ferramenta, se eu efetuo a penhora de um veículo, por exemplo, aliás, se eu tenho um mandado de penhora e o executado oferece um veículo à penhora, o executado nomeou aquele automóvel à penhora, incumbe a ele falar o valor. Trazer o valor de mercado com base nisso que eu acabei de falar. Entendi. Então, por que eu estou dizendo isso para o oficial de justiça? Mandado de intimação. Oficial de justiça, vá na casa de fulano e avalie aquele veículo. Se o oficial perceber que aquela parte foi quem nomeou o veículo, ele pode muito bem apontar para o juiz: olha, excelência, esse bem foi nomeado pela parte. Incumbe a ele, o valor. Voltando aqui ao item 4 do 871, caso em que caberá quem fizer a nomeação, o encargo de comprovar a cotação do mercado. Mais uma vez, não é o oficial de justiça se esquivando, mas essa atribuição, nesse caso, volta para quem nomeou bem. Sim. Tá? Por que é importante saber disso? Porque às vezes vem um mandado de avaliação, o cartório não observou esse dispositivo e é mais um trabalho para o oficial. Sim. Está no automático, né? Fazendo. Pois é. Tendo conhecimento disso, o oficial pode apontar e consultar o magistrado. Doutor, que tal? E o magistrado também fala: não, eu quero que você faça. Aí está tudo bem. Né? Não se discute nesse momento. Mas apontar uma eventual não observância do dispositivo não há problema nenhum. Sim, perfeito. E aí vem o último artigo no CPC, no capítulo, na subseção que fala sobre avaliação, que é o artigo 873, que nos diz que é admitida nova avaliação. Por que eu vou fazer uma nova avaliação? Porque a avaliação anterior não serviu no processo. Foi inútil. Deve ter erro, alguém impugnou. Então, quando que o juiz pode admitir uma nova avaliação? Quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. E aqui, grife-se aqui, erro na avaliação. Cara, qualquer avaliação que não observe uma metodologia, um procedimento técnico, um passo a passo, um critério, ela contém erro. Sim, é falha. E é muito fácil apontar erro na avaliação, basta não observar um procedimento técnico. Ou seja, se eu sou uma parte que não estou interessada naquele determinado valor que foi avaliado de uma forma mais superficial pelo oficial de justiça, olha como é fácil impugnar. O advogado vai chegar: excelência, conforme item 1 do artigo 873 do CPC, que diz que eu posso arguir ocorrência, eu posso arguir, pedir nova avaliação porque contém erro, esta contém erro. E aí o trabalho do oficial de justiça anterior, que teve um trabalhão, só não soube como fazer, cai por terra, trabalho inútil, o processo enrola, celeridade processual também cai por terra e nova avaliação. Esse é o item 1 do artigo 873, mas ele tem o item 2 ainda.
se verificar que houve majoração ou diminuição no valor do bem. Sim. Entendi. Ou seja, eu chego a algum resultado e por qualquer questão não fundamentada no meu laudo, eu coloco 10% a mais, porque eu acho. Ou então, 10% a menos, um desconto, porque na hora de vender tem que ter desconto. Tem gente que pensa dessa forma. E é um pensamento razoável. Porque se eu tenho um valor de um bem que está anunciado, certamente eu vou negociar com alguém e vou conseguir um descontinho. Deixa eu atribuir já esse desconto no valor do bem. A norma técnica não permite e o CPC não permite. Justamente por isso, é admitida a nova avaliação quando se verificar que houve majoração ou diminuição do valor do bem. Esses são os casos mais importantes desse artigo e o CPC para por aí na avaliação. É isso que nós temos. Do 70 ao 73. Do 870 a 873. O que eu posso lhe trazer mais para fechar essa ideia do que diz a lei? A norma técnica que você ficou de Porque comentar. do CPC mais nada. Mais nada. Quando a gente vai para a ABNT, na Associação Brasileira de Normas Técnicas, existe uma NBR, que significa Norma Técnica Brasileira, número 14653. Eu nem sei porque eu olhei, porque eu já decorei isso há muito tempo. E o nome dessa norma é Avaliação de Bens. Olha que peculiar. Quais bens? Todos. Porque essa norma, que é uma norma técnica, ela não é desenhada, ela não foi editada para oficiais de justiça, ela não foi editada para o judiciário, mas sim para os profissionais, tá, graduados nas áreas técnicas, lá na iniciativa privada, para os engenheiros, para os arquitetos, para os agrônomos, para aquela galera, eles precisam atuar de acordo com essa norma técnica. E ela é uma norma extensa, ela é uma norma bem densa. Para você ter uma ideia, ela tem 7 partes. Ela tem 7 livros que formam esse capítulo. Nossa! E aí eu não vou explicar nada disso, mas eu vou dizer o nome dos livros. Então vamos lá. NBR 14653, a avaliação de bens. Parte 1 é o livro que fala sobre procedimentos gerais. Parte 2, imóveis urbanos. Tem tudo sobre avaliação de imóveis urbanos. Parte 3, imóveis rurais. Parte 4, os empreendimentos. Então, como avaliar o empreendimento? A norma técnica diz. Parte 5, máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral. Então, equipamentos, indústria, complexos industriais, dá para avaliar e tem norma para isso. Parte 6, recursos naturais e ambientais. E você vai imaginando, né? Caramba, como que eu vou avaliar um recurso ambiental? É possível. E parte 7, patrimônios históricos. Esse eu acho que é tenso, viu? Tudo isso é passível de avaliação. Um bem imóvel tombado, por exemplo, é passível de avaliação com outras regras. A norma técnica diz isso. E essa parte 2, que ela nos interessa, junto com a parte 3, né, imóveis urbanos, rurais. Parte 5 também nos interessa, que fala sobre máquinas e equipamentos, são interessantes. Tá? Essa norma técnica, apesar de ser exigida, ela não é disponibilizada de forma gratuita. Ela é vendida pela ABNT. Então, quem tiver interesse, acessa lá o site da ABNT. Eu vou pedir para a produção deixar aqui embaixo na descrição do vídeo qual é o site da ABNT para que você possa, caso tenha interesse, adquirir essa norma técnica. E aí, só para destrinchar um pedacinho da parte 2, que é a parte que nos interessa mais, que é a parte que está lá no nosso curso, ela trata dos imóveis urbanos. Nessa parte 2, aqui sim, o que não está lá no CPC está aqui, os procedimentos. Tudo o que eu preciso saber para atuar como avaliador em imóveis urbanos. É muito técnico. A gente não consegue absorver tudo isso, mas a gente consegue absorver boa parte disso. Lá, nessa parte 2, ela fala sobre classificação dos imóveis, as atividades na avaliação, as atividades do avaliador nessa atribuição, né? Ou seja, fala sobre documentação, legislação, as fontes de pesquisa, onde eu devo pesquisar preço de mercado. Fala sobre a vistoria, como fazer a vistoria, o que eu tenho que olhar, como eu devo proceder quando eu não conseguir fazer a vistoria, por qualquer motivo. Fala sobre os métodos de avaliação. A gente está acostumado com o método comparativo. Existem 6, 7, 8 métodos pelo menos, e lá nessa norma, 3 deles nós conseguimos usar. É útil para a gente e não é complicado. 3 deles. Então, quando não é possível um, o outro me salva. Está lá. E por fim, o laudo. Lá tem um passo a passo, um critério para redigir o laudo. Capítulo item 1, item 2, item 3. Como você deve fazer e colocar isso no processo.
A lacuna que tem no CPC, ela completa, né? Ela é toda respondida aqui dentro. Mas é um processo denso e é uma linguagem técnica para o oficial de justiça. Mas está lá. E presumo que isso está presente no curso da Escola de Oficiais, né? Cara, o nosso curso ele é todo baseado nessa norma técnica. Ele fala sobre essas dificuldades que a gente está comentando, pega tudo isso da norma técnica, desse item 2, né, de imóveis urbanos, e trabalha essa norma técnica adaptando para a linguagem do oficial de justiça. Então, aquilo que é complexo, a gente não ignora, a gente considera e coloca algumas considerações. Olha, aqui eu consigo fazer, aqui eu não consigo, aqui eu preciso contornar, aqui eu preciso adaptar. Ou seja, tem um professor da engenharia que pega uma norma técnica densa, adapta para a linguagem do oficial de justiça e tem um procedimento que pode muito bem atender a vários processos de avaliação no Brasil. Está lá. Pois é. E sabendo que está lá, agora a gente vai para as partes para poder responder as perguntas do nosso fórum de discussão. A equipe foi lá, catou, deu uma garimpada, porque são muitas perguntas, né? As turmas que vão passando pela Escola de Oficiais vai sempre deixando muitas perguntas e muitos questionamentos, e agora chegou o momento da gente poder compartilhar com vocês boa parte dessas perguntas. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu vou ler exatamente como os alunos mandaram no fórum, tá? Então, por isso que eu estou aqui com a minha colinha, que aqui a gente chama de pesca. Então, eu vou ler diretamente aqui para o Daniel e ele vai comentando e conversando com a gente aqui. O Mauro veio hoje. Olá, o Mauro. Tá vendo aí? Nossa. Bora. Manda lá. Então, vamos lá. Primeira pergunta tá assim, Daniel. Eu recebi um mandado de avaliação determinando que eu avaliasse um terreno. Só que chegando no endereço eu percebi que lá se encontra uma casa construída e não consta matrícula. Devo avaliar apenas o terreno? Cara, isso acontece com você, comigo, isso acontece com todo mundo. Essa pergunta é corriqueira, é rotineira. Mas vamos lá. Em geral, os mandados eles se referem ao imóvel. Tá? Apesar de constar terreno, em geral está querendo dizer o imóvel. Mas mesmo assim, a gente tem os oficiais que são mais literais, né? E não faz muito sentido você fazer a avaliação apenas de um terreno. A não ser que o juiz não saiba que naquele terreno já tem uma benfeitoria, uma casa, algo assim. E mesmo se a gente pensar que a gente possa estar falando de um processo de divisão de cotas daquele terreno, daquele bem, ainda assim eu preciso do valor do imóvel como um todo. Por que eu estou dizendo imóvel como um todo? Por conta da definição de imóvel. Quando a gente vai lá para o artigo 79 do Código Civil, não é do CPC, é do Código Civil, e aí eu preciso ler porque é um artigo, né? Ele diz que são bens imóveis, o solo e tudo quanto se lhe incorporar, natural ou artificialmente. Então, se eu for fazer a avaliação de um bem, de um imóvel, não faz sentido eu olhar só para o terreno, mas sim o solo e tudo que tiver nele. Tá? Porém, uma ressalva, pode ser que o juiz já saiba disso e esteja analisando, esteja decidindo sobre um processo muito específico, que por qualquer motivo ele precise sim do valor do terreno ou do valor de construção de um muro, de uma piscina, tá? E ele determina isso no mandado. Em geral, se trata do imóvel como um todo. Então, o que o oficial de justiça pode fazer nesse momento? Se teve dúvida, caramba, o juiz mandou o imóvel, eu cheguei lá na hora, tem uma casa, tem tudo aquilo. Antes de avaliar tudo aquilo, informa isso para o juiz. Faz uma certidão de constatação, olha, diligenciei, em vistoria percebi que não há só um terreno, existe uma casa, existe assim. Coloca uma ou duas fotos, mesmo que você não ingresse na residência, né, para não incomodar a pessoa num primeiro momento, ali da fachada, tira uma ou duas fotos, mostra para o juiz. E pergunta, é isso mesmo? É só o terreno? Aí sim o mandado vai vir mais específico, mais bem explicado, mais contextualizado sobre o que você deve fazer. Perfeito. Segunda, se houver um acordo quanto ao valor e não precisar fazer avaliação, nesse caso certifico o acordo e somente lavro o auto de penhora? Tá, a gente está falando... Eu entendi a pergunta. Tá? O auto de penhora, a pessoa penhorou lá determinado imóvel, ele quer aplicar aí o inciso 1º do artigo 871, que é quando as partes concordam. Sim. Então assim, exatamente. Consultei uma parte, ela fez uma estimativa, a outra parte concordou, deixo de fazer a avaliação e certifico. Só que eu certifico qual foi o valor em que as partes concordaram. Que foi aquilo que você explicou pra gente. Isso. Certifico, consultei uma parte, que fez uma estimativa, né?
consultei a outra parte que concordou, é importante colocar na sua certidão. Às vezes você fala com o advogado da parte, uma pessoa mais técnica, né? Informa os motivos. Pô, se você concordou, eu vou deixar de fazer a avaliação, para que isso fique bem claro nos autos e você sim deixa de fazer a avaliação apontando esse dispositivo do CPC. Perfeito. 3. Preciso juntar relatório fotográfico para o leilão, se for o caso? Você sempre precisa juntar relatório fotográfico numa avaliação. Lembre-se que no laudo de avaliação contém vistoria. E na vistoria, por norma técnica, você tem que juntar fotos. Principalmente para aumentar o grau de fundamentação da sua avaliação. Essa fundamentação é um pouquinho mais complexa, a gente precisa mergulhar um pouco mais, mas é como se fosse a nota de qualidade da sua avaliação. Quando você mostra imagens, a sua nota sobe. Então sim, precisa juntar relatório fotográfico. Interessante essa parte, viu? Eu lembrei agora da Qualis, das revistas de pesquisa. Que quanto mais embasado você tiver, o Qualis vai aumentando. Perfeito. Então vamos lá. Pergunta número 4. O negócio está ficando bacana aqui. Além da área construída, o oficial tem que saber a área de cada cômodo. Se não tiver essa informação, como fazer? Em primeira análise, não é necessário a área dos cômodos. Tá? É importante que nós conheçamos a área construída e a área do terreno, se a gente estiver falando de uma casa. Em apartamentos, a gente fala da área construída ou área útil. E veja, eu já falei 3 tipos diferentes de área. Também é importante que nós conhecemos o que é a área construída, o que é a área do terreno, o que é a área útil, o que é a área privativa, tudo isso. Tá? Para que com esse atributo, com essa informação, seja possível de você efetuar uma avaliação. Mas a área de cada cômodo, em princípio, não é importante. Quanto à matrícula do imóvel, em que órgão ela fica disponível? É gratuito? É pago? Como é que funciona isso? A matrícula do imóvel, que às vezes é confundida com registro, ou às vezes é confundido com a escritura. Inclusive eu achava que era tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa, são diferentes. Mas a matrícula é o documento que a gente quer. Certo. Tá? Se a gente tiver o registro, ajuda um pouquinho, a escritura não muito. A matrícula, ela é localizada nos cartórios de registro de imóvel, são os CRI. E não, elas não são gratuitas para o oficial de justiça. Existe uma lei que determina qual é o valor em cada região, em cada estado, que os cartórios podem cobrar por expedir essa matrícula. Então, no caso, para que o oficial possa ter acesso a esse documento, ele precisa pagar. Sim. Porém, eu vou lhe dar uma ressalva. A NBR também diz para a gente, a norma técnica de avaliação, que essa incumbência de buscar os documentos, buscar a matrícula, não é do oficial de justiça, mas sim da parte interessada. O oficial de justiça deveria, em regra, receber o mandado já anexado à matrícula do imóvel, que diga pelo menos a área e o endereço de forma clara para que eu localize o bem e saiba a sua área. Tá? Ou seja, não compete ao oficial efetuar diligências para buscar informações ou documentação sobre o bem, mas sim sobre a parte interessada. Como fazer? O oficial identifica isso no mandado, identifica eventual falta de informação e certifica ao juiz que vai tomar as providências, intimando as partes, etc. Perfeito. Rapaz, essa realmente, eu achava que era tudo a mesma coisa, os 3 documentos. Os 3 documentos são bem diferentes. Vamos lá para a próxima então. Posso aplicar taxa de regateio entre 5% a 10% em função das taxas de corretagem e possível negociação do valor do imóvel anunciado? Esse é um erro clássico. A resposta objetiva é não. Pronto. Então passamos para a próxima. Eu estou brincando. Não. O valor final da avaliação, o oficial deve informar no seu laudo qual foi a categoria de preços de pesquisa dos atributos do mercado. Ou seja, eu fiz pesquisa no mercado com os preços de oferta de venda, ou a minha pesquisa se deu em relação aos preços dos bens efetivamente já negociados? Isso vai no laudo. Se a minha pesquisa foi em cima de preço de oferta, a avaliação do meu imóvel é aquele valor final da avaliação informando que é preço de oferta. Se foi em cima de preço efetivamente negociado, o resultado final da minha avaliação já vai representar o preço do imóvel efetivamente negociado. O que você incorre quando aplica taxas de regateio, você vai de encontro ao artigo 873, que uma avaliação poderá ser feita a nova avaliação se o juiz perceber se houve majoração ou redução do preço do valor avaliado.
Então isso vai de encontro. O resultado da sua avaliação é aquele com todas as considerações que você faz no processo. Você não tira nada no final. Entendi. Essa daí, ela é um pouco mais complicada, mas em compensação ela vai direto no que o artigo diz, né? Vai direto no que o artigo diz e vai de encontro também com o que a norma técnica diz, porque o resultado da avaliação não é subjetivo, não é uma opinião, não é onde o avaliador chega, eu acho que eu vou dar um descontinho aqui. Não, é um resultado estatístico, é um resultado matemático. Sim. Tá? Por conta de métodos e procedimentos. Então não faz sentido você ter um trabalho de aplicar um procedimento estatístico e no final eu colocar uma opinião e mexer naquele resultado para se adaptar de alguma forma. Entendi. Perfeito. Essa pergunta número 7, ela é um pouquinho extensa, mas vamos lá. Vou lendo aqui, como você vai falando, para a galera eu vou lendo aqui também. Vamos lá, devagar, para a gente poder entender. Eu acho que a resposta dela também deve ser um pouquinho longa, porque tem vários vai e vem aqui. Certo. Então vamos lá. Nosso aluno fala: recebi um mandado para que seja avaliado o valor venal do terreno à época da venda há 5 anos. Certo. Beleza? Continua. Existe ferramenta que possibilite esse tipo de avaliação? Complementando. É possível avaliar o valor de mercado atual e calcular a partir de algum índice que leve o valor retroativo? Essa é a resposta. Sim, é possível. Não é para o oficial. A NBR diz para gente que a avaliação de um bem ele vai retratar o valor vigente daquele imóvel nas condições atuais de mercado, cuja venda e negociação sejam feitas de forma consciente, voluntária. Ou seja, o resultado de avaliação de um imóvel ele traz valores vigentes e atuais. Mas eu entendi que o juiz, por algum motivo, ele determinou uma ordem de avaliação de cálculo do preço anterior. Aí é possível aplicar índices de correções, que eu posso levar esse preço avaliado tanto para o futuro, quanto trazer para o passado. Quem manja disso é a contabilidade, é a contadoria judicial, não é o oficial de justiça. O que eu posso fazer? Avaliar o imóvel, apresentar o meu laudo com o valor vigente atual, e aí o juiz encaminha para uma contadoria para colocar o tempo nesse valor, para o futuro, para o passado. É uma junção, né? É o oficial de justiça atuando na avaliação e uma contadoria judicial no preço, né? Mais atual, mais para frente, mais para trás. Entendi. É algo bem minucioso esse daí, né? Cara, na verdade, para mim é uma aplicação simples de índice de correção monetária. Sim. Mas assim, eu venho da engenharia, não dá para colocar isso no direito, né? Você é técnico na área. Apesar de ser simples, quem não é da área, quem não está acostumado a manipular com números, com aplicação de índice de correção e tal, pode ser até que algum colega assistindo, mas isso é fácil, isso é simples. Mas, em geral, o oficial de justiça, bacharel em direito e tudo aquilo, não está acostumado com esse tipo de raciocínio. Então, vai para quem de direito? Vai para uma contadoria, que é o pessoal que faz isso no cotidiano. Então, vamos lá para número 8. Vamos lá. Nosso aluno diz, fiquei com a dúvida a respeito de como aplicarei o método evolutivo em minhas avaliações. Certo. Trabalho em uma comarca muito pequena, onde as casas são construídas pelos pedreiros, sem atuação de construtoras. Como aplicar a fórmula do cálculo custo unitário para esses casos? CUB, ela está usando, ou ele, o aluno, está usando o método de quantificação de custo. Esse método utiliza o CUB, que é o custo unitário básico, em função da área construída. Isso aí dá perfeitamente para ser aplicado pelo oficial de justiça. Quando a gente utiliza o CUB, esse valor do custo do metro quadrado, ele é fornecido pelo Sinduscom, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil de cada estado. Então, a cada 3 meses, o sindicato diz, olha, o preço do metro quadrado da construção de nível alto, ou médio, ou baixo, nessa região, com a referência do mês X do ano tal, é tantos reais por metro quadrado. Se eu tenho a área de construção, eu chego muito fácil ao valor para construir aquele imóvel. Porém, eu preciso aplicar ainda 3 índices sobre o CUB. O que ela está se referindo aí é taxa de administração de uma empresa, o lucro de uma construtora, e ainda tem um terceiro que não se encaixa. Nesse caso, se eu não tenho uma empresa administrando e eu não tenho uma construtora, eu tenho uma equipe de pedreiro, na minha conta eu justifico, e ao invés de eu colocar um número de taxa de administração,
eu posso reduzir ou zerar esse número. Não há taxa de administração. Em relação ao lucro da empresa, como não há uma empresa, né, são ali os servidores, os funcionários, não há lucro da empresa, eu pago diretamente, então eu consigo adaptar zerando esses números. Tá? Lembre-se que também podem existir pequenas construtoras, os empreiteiros, né? Eles têm os lucros deles ali. É só uma questão de você discutir e aplicar um número razoável nessa fórmula. Só não dá para discutir aqui como é a fórmula, como é o método, senão 5 horas de vídeo. Não é isso que a gente quer. Pois é. Então vamos lá para número 9. Essa daqui realmente, Daniel, eu vou ler da forma que está aqui, mas eu não entendi nada também. Então, por favor, vamos me explicando aí. Ó lá, não entendi bem, já começa assim, ou seja, já gostei dessa pergunta aqui. Essa é bem técnica. Não entendi bem a contagem dos pontos nos graus de fundamentação 2 e 3. Os itens a serem atendidos têm pontuações diferentes. No grau 1, cada item vale 1 ponto, correto? O que é ponto, o que é fundamentação? O que é isso aqui? Cara, essa é uma pergunta bem técnica, onde a gente está falando da parte da especificação da avaliação. É uma parte da norma que diz que você tem que atender a certos critérios para que a qualidade final da sua avaliação, do seu trabalho, atenda a pelo menos um nível mínimo. Isso é mensurado numa norma técnica. Tem um ranking no caso? Tem uma tabelinha. Tá, entendi. Olha, você precisa atender alguns critérios sobre, por exemplo, sobre a vistoria. Você precisa anexar fotos. Se você anexou, você atende um nível maior de qualidade da sua avaliação. Outro ponto é funcionamento do bem. Você verificou se o bem está funcionando ou não? Se for um carro, por exemplo, você deu partida no carro? Se foi um motor? Então, houve a verificação do funcionamento? Se houve, a qualidade da sua avaliação por conta da vistoria aumenta. Se não houve, olha, o carro estava sem bateria, não pude verificar o funcionamento. A qualidade diminui um pouquinho. Então a norma fala sobre isso. Fala sobre a fonte de dados de informação, onde você pesquisou os itens de mercado. Você só falou ou você mostrou onde você pesquisou? Se você mostrou, dá bom, fica melhor. Tá? E sobre a depreciação, eventual depreciação do bem, que é a perda de valor ao longo do tempo e das características de conservação. Se você mostrou como você estimou esse cálculo de depreciação, também você ganha mais pontos. Para resumir, que não dá para explicar exatamente esses detalhes, o grau de fundamentação, a qualidade do seu trabalho pode atingir grau 1, grau 2 e grau 3, sendo 3 o melhor deles. Certo. Tá? Isso é feito com somatórios de pontos. Então, quando você atende cada um desses itens, que são, vamos lá, vistoria, funcionamento, fonte de dados e depreciação, conforme você vai atendendo, você ganha pontos. E você soma esses pontinhos para chegar no final do resultado e apontar no seu laudo. Olha, a minha avaliação tem qualidade nível 1, nível 2 ou nível 3. Entendi. Esse é o resumo dessa resposta. Então vamos lá, seguindo. Eu acho que inclusive essa aqui vai complementar uma pergunta que o pessoal já fez anteriormente. Olha lá. Vamos lá. Já começa assim, ó. Eu atuo em uma comarca muito pequena. Olha aí. Muita gente nessa situação. E dificilmente acharia 6 amostras de terrenos localizados na mesma região. Posso utilizar amostras de outros terrenos com características semelhantes às do avaliando, localizados em outros bairros? Pode. No caso de avaliação de terrenos, eu não tenho construção, né? Não tenho terrenos. O que impacta no valor desse terreno? Com certeza a área e com certeza os atributos da região e do próprio terreno. Então, por que a gente recomenda que se procure terrenos na mesma região? Porque os atributos são os mesmos. Sim. Quando eu busco terrenos de outra região, e eu uso o método comparativo, né? Eu tenho que comparar amostras semelhantes, o cuidado que a gente recomenda é, se você vai trazer terrenos, amostras de outra região, procure regiões semelhantes à sua, em termos de várias características. Por exemplo, sobre aspectos regionais, aquecimento do mercado, interesse pelo bem, liquidez, qualquer coisa que você possa apontar. Olha, eu estou no bairro X, como eu não tenho amostras aqui, eu fui para o bairro Y, que tem as seguintes características semelhantes. Aí eu junto. Tá? Quando a gente não fala de terreno, aí eu estou expandindo um pouco a resposta, porque eu sei que vem outras perguntas e eu vou resumir aqui. Alguns colegas também falam, Daniel, eu moro numa comarca muito pequena e para utilizar o método comparativo, eu não consigo encontrar amostras semelhantes ao imóvel que eu quero avaliar,
numa quantidade suficiente que represente o mercado. A gente recomenda no mínimo 6. Eu não consigo encontrar 6, eu encontro 1 ou 2. Bom, antes disso você tem que parar e pensar. Por que você, então, escolheu o método comparativo? Sim. Porque o método comparativo ele tem por princípio pegar uma amostra de mercado e comparar os seus atributos semelhantes. Se eu não tenho amostras no mercado, na minha região que é pequenininha, em quantidade e qualidade suficiente, eu não devo usar o método comparativo. Eu devo buscar outros. O método evolutivo é uma boa solução para esses casos. Então tá aí, respondi 2 perguntas numa só. Boa. Isso aí. Então, vamos seguindo. Como efetuar uma avaliação sobre direitos e ações de um veículo? Tá, é uma pergunta também, ela se confunde com aquela lá do início do vídeo, né? Sim. Primeiro a gente tem que pensar o seguinte. Essa pergunta ela pode ser respondida em 2 atos. Primeiro a gente fala da penhora. Tá? Mesmo que eu não tenha capacidade, eu não saiba como avaliar um bem, eu devo penhorar. Sim. Né? Então ele está lá constrito, houve a constrição do bem, ele está bloqueado, não se aliena mais. Avaliar uma outra etapa. Inclusive aqui eu faço um auto de penhora e depósito. Laudo de avaliação, outra história. Enfim, mas considerando que ele já está penhorado, como avaliar? A gente está falando sobre direitos de um veículo. Uhum. Nós olhamos para o bem e a cota daquele veículo que pertence ao executado, por exemplo. Então, se aquele veículo já é dele e a gente está numa ação de meação, por exemplo, onde um divórcio, por qualquer motivo, o veículo vai ser vendido e parte do valor vai ser do marido da esposa. Tá? Qual é essa cota? Quanto vale? Eu tenho que olhar para o bem. Eu faço a avaliação do veículo, normalmente, e aí eu aponto para a cota. Se é 50, 50, meia, meio, eu pego aquele valor avaliado e divido para cada um. Sim. 30, 70, enfim. A avaliação é fácil. Nem sempre o oficial de justiça consegue definir qual é a cota de cada uma das partes. Então, essa parte o juiz define. Se a gente está falando de uma sociedade, por exemplo, eu consigo avaliar o bem. Se eu souber quais são as cotas, eu divido o valor do bem nas cotas. Se não, eu entrego a avaliação do bem e com esse preço o juiz toma a decisão lá em função das cotas que ele vai descobrir para o futuro. Entendi. Então, assim, a cota é o que vai fechar o seu procedimento, né? Se eu souber, eu consigo entregar o pacote pronto. Se eu não souber, eu entrego o valor de mercado daquele bem e o juiz conclui. Antes de continuar, eu quero saber se você está gostando desse bate-papo, dessas perguntas aqui que os nossos alunos do curso de avaliação mandaram pra gente, né? E a gente conseguiu... Olha lá! Fica a dica. Olha lá! Viu que maravilha? É isso aí, linkando tudo aqui, o negócio é diferenciado. Então fala pra gente aqui se você está gostando, para que a gente possa continuar com esse bate-papo em outros vídeos sobre outros cursos também. Mas vamos lá, seguindo para a próxima pergunta. Vamos lá para fechar o vídeo, né? Vamos lá! Não consigo realizar a vistoria de um apartamento. Ponto. A proprietária não permite o acesso. Ponto. Comum demais. O síndico falou que todos os apartamentos são iguais e me informou a área. Além de outros dados, como salão de festas, ginástica, salão de ginástica, né, e etc. Com essas informações, eu posso fazer um relatório de vistoria e avaliação do imóvel? Não. Okay. Não. Seguimos. Próxima pergunta? Não. É muito comum que o oficial de justiça não consiga ingressar em algumas casas ou alguns apartamentos porque o morador simplesmente não permite e é difícil o juiz expedir uma ordem de arrombamento apenas por uma vistoria. Sim. Apesar da vistoria ser obrigatória para avaliação. Se eu não consigo vistoriar, logo eu não posso avaliar. Tá? Isso está lá no 872 do CPC, né, que todo o laudo de avaliação constará de vistoria. Se eu não tenho vistoria, eu não tenho o laudo de avaliação. Sim. E também está nessa NBR 14653. Tá? Diz que toda avaliação deverá prescindir da sua vistoria. Ou seja, sem vistoria eu não consigo avaliar. Porém, a vistoria interna, que é essa que a gente está falando, né, que o morador do apartamento não permite que a gente entre, essa é a vistoria interna. Ela pode ser prescindida caso o oficial de justiça consiga efetuar uma vistoria por amostragem. É uma missão muito difícil. Nessa vistoria por amostragem, ela só se aplica a unidades padronizadas, tá? Então, por exemplo, num prédio onde todos os apartamentos são iguais. Sim. No caso dessa pergunta é o caso, né? Uhum. O oficial de justiça deveria conseguir ingressar em outros 4, 5, 6
oito apartamentos diferentes e fazer a vistoria em todos esses apartamentos. E eu sei que é muito difícil, né? Na iniciativa privada isso é obrigatório. Não basta a palavra do síndico. Tá? O síndico me falou. Eu preciso de algum documento idôneo que mostre, né, essa área, essas características. Porém, nós estamos falando sobre a vistoria interna. Eu posso tentar por amostragem, mas isso não me exime da vistoria externa, porque eu não preciso da autorização do morador para fazer a vistoria externa. Se o síndico permitir, né, eu vejo lá o salão de festa, a garagem, eu consigo ver tudo dentro do imóvel e mais ainda a vistoria da região, que tem uma abrangência maior, eu nem sequer entro no condomínio. Então, é essa a forma. E com isso, fazendo a vistoria, é chamada vistoria indireta, tecnicamente a vistoria por amostragem, a parte interna. E conseguindo fazer a vistoria externa, aí sim você pode fazer a avaliação. Do contrário, não. E ainda assim, se você sentir uma dificuldade e precisar da vistoria interna, você pode comunicar ao juiz que o executado, o morador, proibiu o seu ingresso. E se ele achar interessante, se ele precisar mesmo da avaliação, ele vai emitir uma ordem de arrombamento. Certo. Deixa eu puxar um ponto nessa sua resposta. Quando você estava falando que não se pode confiar majoritariamente no síndico, né? Teria que ter um documento, no caso, que comprovasse isso. Uma planta baixa, talvez? Sim, sim. Veja, não vamos confundir a confiança da palavra do síndico. Sim. Não é desconfiar dele. Porque o síndico é a pessoa que é o administrador do condomínio. Não é uma pessoa técnica para trazer informações técnicas verbais. Sim. Então, um memorial descritivo, com certeza ele vai ter. A planta do condomínio, do apartamento, provavelmente ele vai ter. Sim. Então, algum documento idôneo que ratifique o que o condomínio, ou que o porteiro, ou que o morador esteja ali falando. Tá? De novo, atividade técnica, eu preciso de documentos, eu preciso de números idôneos. Anexá-los. Anexados. Então vamos lá, para a próxima aqui. Bora. Inclusive essa vem com uma ponderação de questão tecnológica. Então vamos lá. Terminológica. Então vamos lá. Já começa assim. Gostaria de ponderar sobre uma questão terminológica referente a auto/laudo de avaliação. Boa. Vamos lá. Essa é grandinha. Desde que ingressei no oficialato há 20 anos, ouço os colegas mais antigos que são oficiais de justiça, que os oficiais não confeccionam laudos, por não serem peritos, e sim autos. Todos os meus modelos, até o presente momento, possuem o termo auto. Aqui no curso de vocês, notei que sempre foi usado a frase laudo de avaliação. O que tem me feito repensar sobre essa questão. A diferença, qual termo eu devo utilizar? Auto ou laudo? Nós lavramos um laudo de avaliação. O avaliador lavra um laudo de avaliação. E o oficial de justiça tem a atribuição legal de avaliador. Tá? Eu não peguei uma atribuição e estou fazendo um puxadinho, um arranjinho. Não, é uma atribuição legal do oficial de justiça. Logo, se eu sou um avaliador e eu efetuo uma atividade de avaliação, eu lavro um laudo de avaliação. Para corroborar esse pensamento, essa frase, vou justificar voltando lá ao artigo 872 do CPC. Vamos ver? Artigo a gente lê, né? Vamos lá. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora. Eu vou aproveitar até a oportunidade nessa resposta. Laudo anexados ao auto de penhora. Então, eu efetuo a penhora, constrição do bem, ele está bloqueado, faço a penhora, faço o depósito, né? Defino quem é o depositário, intimo o depositário, que ele não deve abrir mão do bem sem ordem legal do juiz, etc. Daí eu faço um auto de penhora, junto no mandado, e o bem está bloqueado. Num segundo momento, eu faço uma avaliação. Tá? O auto, a penhora é muito rápida. Eu efetuo a penhora, nomeio o depositário, bloqueio naquele momento e junto nos autos. A avaliação, às vezes, demora. Preciso fazer vistoria, pesquisa de mercado, etc, etc. Nem sempre é tão rápido. Preciso lavar um laudo. Então, fechando aqui. Um documento, auto de penhora. Segundo documento, o laudo de avaliação. O laudo de avaliação, para essa terminologia aqui, ele já engloba vistoria. Tá? Porque a norma técnica diz, constará de vistoria,
e laudo anexados ao auto de penhora. Tá? Então, por conta de semântica, o laudo de avaliação já contém a vistoria. É um único documento que se anexa ao auto de penhora. É isso. Isso gera muita confusão. Principalmente porque ele falou aqui, os colegas mais antigos pensam dessa forma. É um costume antigo. Entendi. Que diz que apenas os peritos fazem laudo, mas não, o oficial de justiça tem essa atribuição legal, né? Então está determinado em lei. É isso. E dentre todas essas questões que nós levantamos, né, aliás, que nós trouxemos, que os nossos alunos levantaram, a gente vai agora para a última pergunta. Pô, obrigado, hein? Dessa sequência aí, porque conversamos demais. Quando fala em avaliação, a gente vai se empolgando, Daniel gosta. Já manda o Mauro embora. E aí a gente vai seguindo. Ele se vinga na execução. Né? Ele se vinga, com certeza. Se prepara para o próximo script aí, o que diz a lei, 2 horas o que diz a lei. Então vamos lá para a última pergunta. Essa é um pouquinho extensa também. Sempre que não consigo adentrar o imóvel para fazer uma vistoria, eu utilizo o valor venal. Acho bastante interessante, inclusive e principalmente naquelas situações em que o executado não permite o acesso ao imóvel na tentativa de embaraçar a minha atividade. Sinto identificado agora, né? Uhum. Há algo errado com isso? Há algum fator de comercialização padrão que eu possa utilizar nas avaliações feitas com base no valor venal? Que perguntinha danada. Essa foi. Mas não é a primeira vez que eu ouço. Eu já ouvi muitas vezes e muitos oficiais de justiça se agarram nesse argumento porque às vezes é muito fácil obter o valor venal. Esse valor venal é uma estimativa do município com o objetivo de cobrança de taxa de IPTU. De IPTU. Sim, sim. Então, de novo, é uma estimativa. Quando a gente fala de avaliação, a gente não fala de estimativa. Tá? A gente fala de um procedimento científico, com modelos numéricos, com estatística, com procedimento. Sim. A fim de definir o valor mais provável pelo qual se comercializaria aquele bem no momento vigente, aquilo tudo que a gente já conversou. Então, o valor venal vai muito de encontro a esse conceito. Ele é apenas uma estimativa com o objetivo de se aferir uma taxa de IPTU. Não serve nem de longe como base para efetuar uma avaliação. Não serve sequer como um atributo, como uma amostra. Porque ele é uma estimativa. Sim. Por exemplo, se eu for te provocar. A propósito, normalmente o valor venal que vem no IPTU, o valor venal de um bem, ele é aquém ao valor do mercado. Normalmente ele é bem abaixo do valor do mercado. Verdade. Em geral, tá? Pode ter um município ou outro que o valor seja um pouco maior, mas em geral ele é abaixo. Então eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu quero comprar agora o seu imóvel. Você me vende pelo valor venal que está lá no seu IPTU? Nem. Logo, é óbvio que eu não posso usar como valor de mercado. Tá? Nem sequer como uma das amostras. Tá? A norma técnica NBR, ela tem outras alternativas, outras soluções para quando a gente não consegue ingressar no imóvel. Não é essa que resolve. Tá? Essa aqui está errada. Isso aqui seria uma aberração até. Me permita falar dessa forma, não é nenhuma crítica contra nenhum oficial de justiça, mas sim quanto ao procedimento. Então, se alguém age dessa forma, eu recomendo que repense sobre isso. E aí, deixa eu olhar aqui, você perguntou se existe algum fator de comercialização. Sim. Não existe um fator de comercialização padrão. Por quê? Porque isso varia de acordo com o município. Às vezes o valor venal aqui em Maceió, por exemplo, ele costuma ser 10% abaixo do preço do mercado. Em outros municípios, 15%, 20% abaixo, depende da região. Em outros municípios até acima, 10% acima. Tá? Eu já vi casos que isso acontece, como por exemplo em Aracaju, em Sergipe. Lá tem regiões que o valor venal, né, estimativa da prefeitura, tem um valor acima do valor dos imóveis. Então isso varia. Não existe um fator de comercialização fixo. Porém é possível, numa tratativa da administração do judiciário, né, com a fazenda, tentar definir um valor venal em que o município concorde. Por que isso facilitaria a nossa vida? Porque se eu tenho um fator de comercialização já aceito pelo município, e se eu consulto a parte executada, se ela concorda com aquele valor, onde a gente está indo? A gente está indo para o artigo 871, inciso 1º, quando as partes concordam acerca da estimativa feita pela outra. Não se fará a avaliação.
Tá? Nesse caso, eu não estou usando o valor venal como avaliação. Eu pergunto para a prefeitura, olha, prefeitura, será que sobre o seu valor venal, qual que é um fator de comercialização plausível, viável? Ah, é 1,2, ou seja, 20% acima do valor que está aqui no IPTU, do valor venal. Se todas as partes concordarem com 20% acima, eu também aceito. Temos aí um acordo entre as partes acerca do valor estimado do imóvel. E aí se deixa de fazer a avaliação. Caso contrário, não há como se aplicar o valor venal e o oficial precisa sim efetuar a avaliação conforme norma técnica. Perfeito. É isto. E agora, para finalizar, a gente não podia deixar de trazer um comentário aqui muito positivo de um dos nossos alunos, que falou assim: pessoal lá do Sul, facilitou por demais essa planilha que calcula a depreciação dos imóveis. Olha aí. Que planilha é essa? Que todo mundo gostou tanto que veio até um comentário carimbado aqui. Capaz, tchê! Cara, essa é uma planilha que ela calcula de forma automática a depreciação dos imóveis utilizando o método de Ross-Hayek. Falei grego. Não falei não. A galera tá ligada, quando usa o método evolutivo, a gente precisa depreciar o valor do imóvel em função do tempo de estado de conservação do imóvel. Para isso existe um método, existem vários. Um deles, o mais conhecido, é o método de Ross-Hayek. E esse método, ele utiliza umas equações, utiliza umas tabelas, uns gráficos, que a gente precisa fazer umas contas lá meio loucas para chegar a um valor depreciado. Mas uma das nossas propostas lá no nosso curso é que a gente não vai apresentar nenhuma dessas contas loucas para o oficial de justiça ficar batendo cabeça. A gente vai apresentar continhas simples, operações de somar, dividir, multiplicar, nada de loucura. Uhum. Como essa demanda um pouquinho de loucura, aí eu parei e criei uma planilhazinha Excel, que ela pega 3 dados de entrada, dados simples, faz o cálculo interno ali e ela entrega a resposta com justificativa. E é essa planilha que a galera gostou bastante. Tá lá, dá para baixar, dá para utilizar para qualquer avaliação. E eu acho que o comentário do Gaúcho, foi justamente sobre essa planilha no Excel. Que maravilha, então. E para você ver como é interessante, né, esse curso da Escola de Oficiais, esse curso de avaliação, porque a gente vai espalhando por todo o Brasil e fazendo com que a classe tenha um teor técnico melhor para conseguir fazer suas avaliações. A gente falou aqui do pessoal de Goiás, falou agora do Rio Grande do Sul, passeamos um pouquinho pelo Nordeste, pelo Norte, enfim, Centro-Oeste e por aí vai. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo seu like, seu comentário. Dá uma olhadinha no site, se você ainda não conhece os nossos cursos. Tem vários, não só tem de avaliação não. Então vai conversando aqui com a gente e também fala se você quer que a gente faça outro vídeo desse sobre outro tipo de curso que a Escola de Oficiais proporciona para todo o oficialato de justiça brasileiro e brevemente internacional. Um abraço para você e até o próximo!